Ok, então, bom dia para vocês. A gente vai continuar o assunto de qualidade e falar um pouco mais da gestão de qualidade de uma maneira bastante ampla. E então a gente começa em cima das normas ISO e depois vai falar do ciclo PDCA e de várias variações e citar algumas ferramentas que a gente vai poder usar na área de qualidade, né? Talvez a gente faça algum exercício aí ao longo do curso, né, trabalhando com a área de qualidade. Então, vamos falar da gestão de qualidade, né? A única maneira de você atingir, então, a qualidade, como você precisa ter uma qualidade de processo, e a gente viu que precisa daquele caminho, né, onde você tem um foco na qualidade, uma gestão na qualidade, né? Então, você precisa ter bastante. Vou até pegar o desenho aqui, vou botar para a gente aqui. Opa, temos um problema, né? O negócio foi embora. Você precisa realmente. Já sei qual é o problema aqui. Opa, desculpe, gente. Você precisa ter uma gestão de qualidade para garantir, né, que vai atingir essas coisas. A qualidade não vem de graça, né? Também, inclusive, tem um custo, né? Mas a qualidade precisa ser organizada num sistema de gestão. Isso já é reconhecido desde da primeira ISO 9000 lá, né, que fala de gestão de qualidade e pergunta, na verdade, ela permite que seja analisado se aquela organização, né, uma empresa, um laboratório, cumpre os passos que deve cumprir para atingir a qualidade. Então, na gestão de qualidade, a gente tem 4 itens a fazer, né? E essas listas são comuns em toda a área de gestão, né? E elas nem sempre são óbvias, né? Há detalhes que separam uma coisa da outra. Mas a primeira coisa que você tem que ter é que não existe qualidade sem você planejar para a qualidade, certo? Então isso é uma coisa importante, porque parece que há uma expectativa, né, de você apenas trabalhar bem, né? Ah, se eu for bom, né, a equipe é boa, igual a qualidade, maior qualidade. Isso é uma falácia, né? Porque há vários problemas no trabalho de equipe, né? E a grande questão é que nós queremos repetir, né, o nosso processo de qualidade infinitas vezes, né? Então, sem planejamento, não há qualidade. Se você não sabe qual é a qualidade que você quer atingir, né, você vai ter uma qualidade aleatória, né? A gente quer evitar uma qualidade aleatória. E uma coisa importante aqui de ver, né, é que as pessoas superestimam a qualidade do seu processo, né? Isso é uma coisa que está detectada amplamente pelos avaliadores, né? As pessoas chegam lá e você, não, meu processo é muito bom, está no nível tal, aí o avaliador vai lá, avalia e não está nesse nível, né? Não é tão bom quanto ela pensa. Isso então, você precisa especificar os processos que vão controlar a qualidade, vão garantir a qualidade ou vão melhorar a qualidade, né? Depois você tem as questões de garantia de qualidade, né? Que tenta garantir justamente que vão ser cumpridos os requisitos de qualidade. Então, ela acontece durante a criação do produto, por exemplo, né? E o controle de qualidade, onde você verifica se aquilo foi feito, né? E aí todo um processo de melhoria de qualidade, tanto em relação ao planejamento, quanto se a qualidade não estiver atingindo o planejamento, né? Então a melhoria não acaba se você atingiu a qualidade planejada, ela também continua existindo
ao longo do processo. Os princípios gerais de gestão de qualidade são foco no cliente. Opa, nossos cursos têm, né, bastante foco no cliente. A gente fala de valor do cliente, a gente fala de quem são as partes interessadas, né, porque a gente sabe que a gente tem que entregar qualidade para mais do que o nosso cliente. Né. A questão da liderança, né, o líder que busca a qualidade, né, ali a gente está falando aqui do foco e da cultura. Aqui, engajamento das pessoas, novamente o foco e a cultura são muito importantes aqui, né? E aí uma abordagem de processo. A qualidade do processo garante a qualidade do produto. Veja que isso não é uma coisa que a gente possa falar assim, sem nenhuma verificação, né? Porque pode ser que não precise de um processo para fazer um produto de qualidade. Não é natural pensar nisso, né? Mas pode ser. Então isso aí é comprovado, né, estatisticamente, né, que processos de maior qualidade geram produtos de maior qualidade. O que não significa que esse processo tem que ser uma coisa estática, né, tem que ser uma coisa muito formal, porque existem processos mais informais que geram produtos de maior qualidade em certas áreas, né? E, novamente, a área de desenvolvimento de jogos, por exemplo, não pode ter um formato cascata. Toda a área de software, né, não pode ter um formato de cascata. A gente vai falar disso, de processo de software, né, mas não pode ter um formato que você se propõe a fazer um software como você faz um prédio, andar por andar, né? O foco contínuo na melhoria, né? E aqui é uma coisa muito importante, né? A tomada de decisão baseada em evidência. Isso aqui é um marco muito importante, porque inclusive essa evidência ela pode vir na forma qualitativa, que é normalmente como ela se inicia, né? Mas há uma necessidade para atingir uma maior qualidade de transformar em uma forma quantitativa. Quantitativa. Né? Ou seja, eu poder medir de alguma forma essa qualidade e não ficar só em observações qualitativas e possivelmente subjetivas. E finalmente, né, uma gestão, a gente está vendo aqui de novo a importância das partes interessadas, né, uma importância da comunicação com as partes interessadas para garantir a qualidade do serviço. Né? Por exemplo, você vê algumas empresas, serviços de pós-venda, né, formulários de avaliação do funcionário que já atendeu. Então, essas coisas, ouvidoria, né? Então, essas coisas fazem uma gestão de relacionamento que permite que sejam identificadas as não conformidades de qualidade, principalmente em relação com as outras partes interessadas. A gente já viu também na aula passada, né, que tem uma qualidade interna nossa como produto de querer fazer o que a gente se propõe, né? Essa qualidade é muito importante, mas existe uma qualidade que é como isso é visto pelo cliente. Então, na ISO 12207, né, é uma norma que fala de toda a questão de gestão de processo de software. Tá? Dentro dos processos de software, quer dizer, o processo de software inclui o processo de compra, o processo de fornecimento, e um dos processos que está lá é o processo de gestão de qualidade. Né? E diz o seguinte: esse processo assegura que os produtos, serviços e implementação do ciclo de vida do processo atingem os objetivos. Então a gente já vê que precisa ter um objetivo. Né? Lá no planejamento precisa ter um objetivo. E na gestão a gente assegura que vai atingir esse objetivo. Então, para isso, a gente tem a gestão ou a gerência propriamente dita, né? Onde a gente estabelece padrões, políticas e procedimentos de gestão de qualidade. A gente estabelece os objetivos e metas da gestão de qualidade, tem um duplo D aqui, deixa eu marcar, né? A gente define as autoridades e responsabilidades de gestão de qualidade e a gente monitora, olha só, né? Monitora o status de satisfação do usuário, conduz revisões periódicas de tudo isso e monitora o status da melhoria de qualidade em produtos e serviços. Okay? E isso exige, né, muitas vezes, ações corretivas da gestão de qualidade. Então a gente vai perceber que há uma não conformidade,
vai perceber que dá uma insuficiência, né, de objetivos ou uma insuficiência na realização, então a gente vai tomar ações corretivas, né, e implementar a ação corretiva, vai analisar o resultado e comunicar para a organização. Então, a ideia, né, daqui da ISO é exatamente a gente ter, né, o processo de gestão e o processo de correção, né, do processo de gestão, né, para melhorar a qualidade do resultado. Então, nas nossas técnicas de gestão de qualidade, a gente tem várias técnicas, né? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que tem um grupo de técnicas estáticas, né, que olha para os objetos criados, né? E isso aí é tratado como qualidade de software, né? Mas a gente também tem técnicas dinâmicas que olham para o software funcionando, né? Como os testes e simulações que podem ser feitas de uso, né? Como release candidates também, né? Ou software na fase alfa, pré-lançamento, ou beta. Existem várias maneiras de você testar o software, né, de maneira dinâmica, ou seja, ele funcionando. Existem maneiras estáticas de analisar o que está acontecendo, né? Eu posso, por exemplo, aplicar um profiler, né, que é um software que vai ver a, a velocidade das partes do código. Eu posso detectar um lugar que tem um problema de código, né? Eu posso manter, né, testes regressivos, teste aqui embaixo, né? Testes regressivos aqui embaixo, né, tem uma quantidade de testes que acha todos os erros que a gente já achou, para evitar voltar atrás no erro. E a gente vai falar isso lá na aula de testes. Ok? E então a gente tem, para chegar nisso, né, a gente tem coisas que, vamos dizer assim, que a gente que inventou, né, métodos de engenharia de software, né, a gente tem técnicas de gestão de projeto e a gente tem técnicas de controle e garantia de qualidade. Então, a questão, assim, talvez mais importante daqui, né, é como melhorar essa qualidade, né? Então, existindo um problema ou uma oportunidade, né, a gente melhorar essa qualidade. E a ideia aqui é mostrar que tudo isso se origina, toda a teoria atual tem uma origem, né, já razoavelmente consolidada, que é o ciclo PDCA, né? Então, a melhoria de qualidade é o quê? Bom, é você ter uma gestão, né, que permite você aumentar a sua habilidade de cumprir os seus requisitos de qualidade. E ela deve ser contínua, né? Então, o grande paradigma é o paradigma conhecido como PDCA, né? Planejar, fazer, verificar e agir. É histórico, né? O PDCA foi em um certo momento inventado, né? E tudo que vem mais moderno dá uma olhada, né? E se inspira mudando as fases, mudando como funciona o PDCA. Então aqui a gente tem uma maneira de ver o PDCA, né? Onde a gente começa identificando o problema, ok? Buscando as causas do problema e ver onde ele começa, né? Aí a gente pode planejar as melhorias, né? Atuando normalmente sobre as causas, e a gente cria um plano de ação, né? Um plano do fazer, como eu vou fazer para isso, ok? Então, veja que a gente tem passos bem definidos e cada método lá do PDCA vai até definir que ferramentas você usa. Daqui a pouco o Marcos vai interromper a gente, né, para falar um pouco sobre isso, da experiência dele. Então, depois que você fez seu plano de ação, né, você vai fazer, envolver as pessoas, executar o plano, ver isso, o que acontece, né? Provavelmente você vai ter que dar depois que você faz algo, por exemplo, você pode decidir que precisa fazer um treinamento adicional, pode decidir que precisa colocar um novo equipamento em algum lugar, né? Aí você vai verificar se o resultado esperado realmente aconteceu, né? E aí você vai, né? Se deu certo, ok, você vai
tentar espalhar esse plano, né? Normalmente a gente faz certas coisas, a gente faz passo a passo. A gente não muda toda a empresa ao mesmo tempo, né? A gente faz em um projeto, por exemplo, entre os vários da empresa, vê que deu certo, né? E aí padroniza e compartilha. Se não deu certo, você vai analisar, né, o que pode ser mudado para dar certo e fazer outra rodada. Ok, não deu certo, provavelmente eu não ataquei o problema correto, né? Ou eu não ataquei corretamente o problema. Então você vai ou identificar o novo problema, ou fazer um novo plano, atuar de novo, né? E verificar de novo e fazer esse ciclo até você alcançar a melhoria, né, desejada, né? A sua medida vai estar lá no valor que você quer, né? Isso também é chamado de ciclo. Isso aqui eu nunca vi, né? Shillhardt, né? Ou Shillbart, né? Que teria inventado isso nos anos 20, mas ele é realmente conhecido como ciclo de Deming, né? Atualmente se fala mais PDCA. Mas falar ciclo de Deming, é o PDCA. Então a proposta dele é: perceba a dificuldade, né? Localize o problema, defina o problema, sugira soluções, né? E observe se as soluções deram certo e então você aceita ou rejeita. O planejamento, então, né, implica em vários subpassos, né? Lá a gente está aqui no como levantar, no caso aqui a gente tem um passo aqui que é a identificação do problema, observação do problema, né? Você vai analisar ele porque ocorre, né? E fazer seu plano de ação, né? E para isso você tem que levantar informações, estabelecer os objetivos e metas, elaborar a estratégia, escolher o caminho a ser percorrido, né? E escolher o time, a equipe que vai fazer esse trabalho. Tá? Na execução você vai fazer, né? E você vai ter que gerar evidências do resultado. Então isso aqui é uma coisa muito importante, né? Que é o seguinte: qualquer projeto ele tem duas características. Uma é o objetivo. Então geralmente o projeto vai fazer alguma coisa. Por exemplo, vamos dizer aqui que o projeto vai implantar o Scrum. Tá? Mas ele tem metas, que é o que acontece quando esses objetivos, pode chamar metas ou pode chamar de benefícios. O que acontece quando esses benefícios, quando esse objetivo é cumprido, né? Então aqui o método benefício pode ser o seguinte: melhorar em 50% a quantidade de atritos com os clientes. Ok, então a gente tem que, aí essa coisa aqui eu tenho que poder medir, né? Então o nosso novo processo vai ter que gerar evidências do resultado, né? E é interessante que muitas vezes a gente tem que implementar a qualidade, inclusive conseguir medir algo, né? Porque você tem lá, eu tenho uma percepção, né, que algo está muito, muito ruim na minha empresa. Só que você nem tem uma maneira de medir isso, né? Então você vai ter que fazer um projeto para medir isso para poder depois melhorar a medida, né? Porque senão não vai dar certo, né? Você não vai saber o que melhorar. E você verificar ao longo da mudança se as coisas estão dando certo, né? Você não vai é, persistir num erro, né? E ao término da mudança você confirma: agora está implantado e está funcionando, né? E lembrar que como a gente trabalha com humanos, né, muitas das nossas soluções de melhoria de processo, elas precisam depois ser reforçadas e mantidas, né? Porque os seres humanos são individualmente saem dos processos, mas também você troca humanos, né? Você troca pessoas na sua equipe, né? Então essas pessoas novas precisam aprender o processo e estar dentro dos prazos, né? E dentro dos parâmetros do processo, né? Então você tem que ter uma ferramenta constante de manutenção, tá?
E na ação? Na ação você vai lá refletir, né? Então a gente vai refletir para ver como é que eu posso melhorar mais, né? Uma questão importante aqui, né, é padronizar o que deu certo, né? Ver como evitar o reaparecimento do problema e outros passos. E finalmente você faz uma reflexão. Oh, tá errado aqui. Né? Uma reflexão final. Deixa eu marcar o erro aqui, depois eu corrijo. Né? Então tem que tomar cuidado, né? Porque tem erros comuns. Né? O primeiro erro comum é cortar o planejamento, né? Para melhorar mais rápido. Então, vamos fazer logo. Né? Então, o PDCA é uma prática, né? Onde você tem que planejar. O planejamento é, vamos dizer assim, a parte inteligente. Né? O segundo erro é você não implementar a sua mudança, né? Inclusive porque ela pode se tornar não nem mesmo desnecessária, mas incompatível com o que aconteceu. Né? Você analisa um processo, vê uma mudança, aí demora um ano, o processo já mudou. Né? Não verificar, né, se o resultado está dando certo, então não verificar a eficácia. Agora eu estou usando o Scrum. Mas se não melhorou, se atrasou o desenvolvimento de software, né, tá ruim. E usar o Agir só para apagar os incêndios, né, quando na verdade você tem que usar o Agir para melhorar cada vez mais. Né? Então a gente tem características típicas. Né? Vamos fazer uma melhoria aqui. Peraí, você sabe o que está melhorando? Né? E a gente tem um exemplo importante no software, né, é que claramente a gente sabe, né, que não deve se preocupar com o desempenho de um programa, né, enquanto você não tem ele funcionando sem erros. Né? Pelo menos sem erros óbvios. Né? Porque a gente sabe que não existe software sem erro. Então você vai. Desculpe. Aí você se preocupa com aquela otimização, né, inútil. Pode ser que aquilo ali seja só um pedaço que, na verdade, não tem impacto no tempo total. Então, você deve fazer o software funcionar, aí você deve executar o software, né, e aí você deve ver qual é o problema de desempenho que ele tem. Ok? Então, isso aí exige um plano, né? Existe você fazer o software, exige você fazer um profiling, né, e trabalhar desse jeito. Né? Hoje em dia existem muitas maneiras de usar o PDCA. O Marcos, inclusive, estava me explicando que ele usa o DMAIC como método, né? E o A3 como uma maneira de relatar o DMAIC. Não é isso, Marcos? Ou eu entendi errado? Isso, exatamente. Né? Mas O A3 costuma entrar como uma ferramenta nas etapas iniciais do DMAIC, na minha utilização profissional. ok, e o DMAIC seria uma maneira de implementar, né, o PDCA de alguma forma, né, mas até com uma divisão um pouco diferente, né? Você vê que Assim, o DMAIC, ou melhor, o PDCA, ele acabou sendo visto por mim, tanto na academia quanto na utilização profissional, como um orientador, mais do que como uma ferramenta, como um orientador do fluxo do processo. Ele foi, como o senhor estava explicando, um primeiro momento, uma primeira filosofia de melhoria contínua introduzida lá por Deming lá atrás. Depois a gente tem esses outros processos de melhoria contínua, esses sim muito mais orientados à utilização de ferramentas que já existiam ou que já estavam testadas ou implementadas, agregando e seguindo o fluxo que o PDCA havia proposto, como é o caso do DMAIC. É como se o DMAIC fosse uma aplicação, assim, o DMAIC é o jiu-jitsu e o PDCA é o judô. Não sei se essa analogia funciona não, para todo mundo, não mas é sei como se se, fossem as técnicas de aplicação da filosofia que existia. não sei se Se funciona baseia... para mim também, mas eu acho que a gente podia falar que também é um PDCA 2.0, né? Isso, exatamente. É que agrega é, que agrega ferramentas, que agrega uma parte mais aplicável, mais ferramental mesmo, mais estatística a uma ideia do processo que já tinha. Sim. A ideia é mesmo. O, A P- ideia é o a mesma. PDCA, o PDCA é uma ideia, né? Apesar de ter sido implementado, né, tal, mas já aí o DMAIC fala, olha, além dessa ideia, você tem essas ferramentas para usar, né? Já é Isso, um, já é para um, reforçar já é essa um ideia. para reforçar esse passo a passo, exatamente. Muito Tanto bom. que ele subdivide.
a etapa do planejamento e ele funde as duas etapas finais. Ele acaba, assim, ele é um pouco mais empírico, ele é um pouco mais baseado, talvez até nos próprios resultados das aplicações menos ferramentais, vamos dizer assim, do PDCA, que havia começado antes dele. E aí é onde entra o A3. O A3 acaba, apesar dele ter todo um fluxo bem longo, ele, assim, um fluxo holístico, ele é um pouco mais teórico, ele é mais de prever o resultado do que, por exemplo, ali no aplicar contramedidas, no A3. Quando eu utilizo o A3, essa aplicação das contramedidas, por exemplo, que está lá relacionado ao fazer do PDCA, isso um vislumbre das contramedidas que eu aplicaria, entende? Eu ainda não estou lá aplicando a contramedida. Eu estou planejando as contramedidas aplicáveis. O A3 ele acaba servindo como um esboço geral do que eu pretendo fazer lá no definir do DMAIC, lá em cima, entendeu? É como eu mais vi ele sendo aplicado. Ok. E aí a gente tem que lembrar que isso aqui, né, a gente usa o termo para um ciclo, mas na verdade a gente está sempre interessado em processos de melhoria contínua, né? E isso aí você pode imaginar, eu gosto desse desenho ali, né? Que ao longo do tempo, né, você está num patamar, né, e você meio está garantido nesse patamar, o que é uma ilusão também, né? Você sempre pode cair, porque esse patamar quebra, porque as pessoas param de trabalhar como deviam, né? Ah, pode até acontecer de uma máquina que mede algo parar de funcionar direito e você tem medidas erradas, mas não é esse o verdadeiro problema do desenvolvimento de software ou de qualquer produção. Na verdade, é fazer as pessoas trabalharem como elas devem trabalhar. E aí você faz esses ciclos, vão levando você, né, para um novo patamar, né? Então a gente tem esse ciclo aqui, né? Inclusive você pode pensar também, né, que você identificando vários problemas, talvez não seja adequado você consertar todos ao mesmo tempo, né? Vá consertando de um em um para redução, então você tem ciclos, vários ciclos, né, para ver como uma coisa impacta na outra. E aqui eu vou mostrar, tem mais um modelo aqui, por exemplo, baseado no PDCA, né, onde você identifica um estímulo para mudança, né? Por exemplo, você verifica que as reclamações estão muito altas de um produto que você lançou. Então você tem que construir todo um processo, né, que inclui, né, buscar um patrocinador para essa solução, né? E aí você tem que ver qual é o estado atual e estado desejado, desenvolver suas recomendações, né? Aí você tem que preparar o seu projeto, né? E aí você vai implementar e depois com isso você vai aprender alguma coisa. Esse é um modelo que chama ideal, né? Acho que é iniciação, diagnóstico, estabelecimento, que seria o nosso planejamento, né? Mas tudo isso aqui é um planejamento, ação e aprendizado, né? É, muitas vezes pode ser que ah, o que se está vendo aqui, né? Opa! Não, geralmente, olha só, é exatamente isso que eu vou falar agora, né? Isso aqui é um ciclo de desenvolvimento, né? Mas a gente pode ver, porque o PDCA, a gente acaba usando sempre uma coisa que é baseada no PDCA, tá? Então eu vou fazer um desenho aqui que a gente não tem, né? E vou falar, por exemplo, do Scrum, tá? Deixa eu andar aqui, né? É, vamos ver se eu pego uma transparência que já existe aqui pra gente. Mas o Scrum, ok, vamos desenhar aqui, né? É, o Scrum ele pode ser falado o seguinte, né? Ele tem lá side um product backlog, é tudo que você tem que fazer.
Ok? E aí você tem aqui uma reunião de planejamento da sprint. Olha o planejamento aparecendo, né? Que vê o que você não fez, né? E gera o que a gente chama backlog da sprint. E aí, normalmente, a gente vai ter o quê? A gente vai ter ciclos diários, né? Que começam com aquela reunião em pé, né? Então, que é o meu daily meeting. E aqui no final você faz o que? Você faz uma reunião de revisão e uma reunião de retrospectiva, onde você analisa o seu retrospectiva, né? Essa reunião de retrospectiva, ela vai gerar para você feedbacks, tá? Para alterar qualquer coisa, né? No seu processo. Tá? E na revisão, então isso aqui analisa o processo. E essa aqui analisa o resultado. Produto, tá? De onde sai essa ideia? Essa ideia sai do PDCA, né? Se a gente for olhar aqui, né, a gente tem aqui um plan, um do, um check, e aqui o aprendizado, o act, né? Ah, isso aqui também é ideal? Talvez eu consiga escrever aqui, deixa eu me lembrar aqui como é que é o ideal, né? Iniciar é que aqui o inicial tem muita coisa no início. O ideal não cabe muito bem aqui, não. Ele cabe mais muito bem no projeto todo, que vai ter Mas o PDCA a gente vê facilmente aqui, né? Porque essas, em geral, essas são partes importantes que você tem que fazer. Tudo que você faz, você tem que planejar, você tem que fazer, obviamente, tem que verificar e tem que aprender, né? Inclusive, eu digo, né, que tem uma característica muito interessante no Scrum, que é a seguinte. Vamos ver aí se vocês vão chegar ali no que eu acho. Qual você acha que é primeira coisa que as pessoas param de fazer no Scrum? Porque o projeto atrasou um pouco, né? Bota aí, tem ó, uma reunião, duas reuniões, três reuniões, quatro reuniões. Aí, ó, dificilmente para a reunião diária. Por quê? Porque ele é um hábito diário, entendeu? Até pior a reunião, né? Mas eu acho que deve falar Thierry, né? Ele acertou a retrospectiva, né? Porque ela parece ser um custo adicional. Adicional, né? Só que hoje depois de trabalhar, inclusive, em projetos empresariais, né? Em projetos de consultoria, tal, com Scrum, o que eu percebi? Essa é a reunião mais importante para o projeto dar certo, tá? Porque é a reunião de aprendizado, certo? Então é aqui que a gente detecta os nossos erros e faz as propostas de correção. Então, se você está com problemas no projeto, né, e você abandona a reunião de retrospectiva, né, porque você não tem tempo para ela, significa que você parou de pensar em como melhorar o projeto, né? Então, essa para mim é quando eu falo, o que é o Scrum? O Scrum é isso aqui, mas isso aqui é o óbvio do dia a dia, né? Qualquer projeto com time box, ok, de vez em quando você pula uma reunião de revisão com o cliente, porque o cliente não tem tempo, né? Mas você volta a fazer. Isso aqui tem algum problema que tem. Mas se você não tiver a reunião de retrospectiva, você não está no
na filosofia principal do Scrum. Né? Você não está realmente melhorando o processo dia a dia, porque o Scrum tem muito pouca coisa a fazer, né? Por exemplo, ele não diz aqui, tem que fazer programação por par, tem que fazer testes regressivos. Todas essas coisas, elas vão se tornando, ou você botou do início, mas elas vão sendo corrigidas ou vão aparecendo porque você aprende com os seus erros. Então, o Scrum é bem interessante, inclusive como iniciação de equipe, porque ele começa bem pequenininho e você pode ir questionando, né, o que você deve colocar no processo, né, para o processo ficar melhor e atender melhor o cliente. E aí você, no final, você já tem um processo bem evoluído, né, porque você tem várias práticas que você introduziu, por exemplo, aqui, né? Eu vou ter aqui uma revisão sempre durante o dia, né? Uma revisão de código, né? Uma inspeção, né? Aí você vou ter testes regressivos, né? Vou ter o daily building, né? Essas coisas, né, vão fazer você melhorar o seu trabalho, né? E elas não necessariamente, por causa até de problemas de treinamento de equipe, né, precisam entrar no primeiro momento. Então a reunião de retrospectiva é extremamente importante para mim, ela é a alma do Scrum. E aí eu peguei alguns exemplos, né? Tem aí o engraçado, que é o PDCA do concurseiro, né? Tem aqui um do desenvolvedor de software, tá? Eu vou pegar aqui, vamos ver aqui do concurseiro, né? Então vamos começar aqui no planejar, né? Então ele busca passar no concurso, né? Buscando estabilidade, né? Ele pode ter prazos, né? Em 2 anos eu quero passar, né? Problemas, né? E faz um plano de ação, né? Que leva a melhorar, que quer aumentar a qualidade dos estudos, né? E aí ele tem que, como é que ele pode verificar se isso tem efeito? Se ele melhora as notas, né? Se ele melhora nas disciplinas de mau desempenho, né? E analisando o que ele tem que estudar, né? E aí ele pode ir ajustando o plano dele, né? Aqui eu tenho o desenvolvedor de software, né? Que decide trabalhar em pequena escala aqui, né? Em escala diária, né? A gente tem aqui na prestação de serviços, né? Um gerente vê que um trabalho que devia levar 3 dias, deixa eu pegar o vermelho aqui, porque vai aparecer, um trabalho que devia levar, está levando 3 dias e devia levar apenas um dia. Aí ele vai analisar o que está acontecendo, né? E em 8 semanas ele quer resolver o problema. Tem um objetivo, né? E aí ele olha, né? Ele vê o que está atrasando o processo. A encomenda não está sendo feita no prazo, né? Os fornecedores podem atrasar em um dia, né? Os técnicos não levam todo o material, e aí ele, com a melhoria do processo em mente, né? Ele tem essas medidas que ele pode fazer, né? Então ele vai agir para essas medidas baixarem. Então você tem que poder medir para poder fazer melhorar as medidas. Esse é o principal conceito aqui, né? Eu estou contando meus erros, então eu posso entender se o que eu vou fazer vai melhorar os erros. E na questão de que a gente chama maturidade no processo, né? Você tem visões qualitativas, onde você realmente pode estar medindo, por exemplo, até, mas não está medindo o custo de corrigir, né? E coisas quantitativas. Quantitativas. E aqui é uma agência de publicidade também, né? Que tem o cliente insatisfeito, né? E ele verifica que está insatisfeito porque os clientes não estão sendo bem atendidos, né? Então ele imagina, né, algumas ações a serem tomadas, como criar um manual de procedimento, botar mentoria, fazer atendimento em dupla, sempre com mais experiente e outro novato, né? Ter o substituto imediato, cara, porque o cliente liga, né? E a pessoa que atende ele não sabe o que fazer, então tem um backup que tem que saber o que fazer, né? E aí ele, aplicando isso, ele pode ver, né, se as pesquisas do feedback do cliente melhoraram, né? Ok, então a gente tem esse trabalho aí. Bom, então a gente falou de medição. Essa que é o ponto importante.
A gente, para melhorar a qualidade, a gente, em certo momento, a gente vai precisar medir, tá? E a gente mede de várias maneiras, né? E algumas dessas maneiras vieram lá da indústria, né? E outras maneiras vieram. Essas que estão aqui, todas vieram da indústria, né? Então, por exemplo, o que eu posso ter? Eu posso ter um histograma dos tipos de erro que eu encontrei, né? Então, eu vou fazer lá, né, um histograma, que é um gráfico de contagem, né? Aí eu posso botar meu erro aqui, né? Por exemplo, eu posso ter um erro de requisitos, eu posso ter um erro, vou botar poucas coisas, de projeto, eu posso ter um erro de programação. E aí eu vou contar a quantidade de erros que eu tenho em cada um. Olha, eu tenho tantos erros de requisitos, eu tenho tantos erros de projeto e eu tenho vários erros de programação, tá? Só que uma coisa interessante, né, é que um erro de programação, por exemplo, ele pode ser muito mais barato de corrigir que um erro de requisito, tá? Então a gente vai trabalhar com coisas desse tipo. E eu posso trabalhar com predição. E agora eu vou mostrar aqui um exemplo bem simples que eu fiz, tá? Eu vou mostrar esse exemplo meio que duas vezes, ok? Eu vou mostrar esse exemplo numa planilha e depois eu vou mostrar esse exemplo num software de simulação, né? Acreditando que a planilha vai ajudar vocês a entenderem o software de simulação, que é bem mais divertido, né? E em certo momento fica muito difícil você fazer simulação de processos em planilhas, porque tem muito passo. Então eu tenho aqui uma planilha, eu vou dar um zoom nela. Ok. Então a ideia é a seguinte, ó, eu estou considerando aqui 5 fases do projeto, tá? Elicitação ou análise, se vocês quiserem, a gente pode chamar análise aqui para ficar mais em relação ao nosso projeto, codificação, teste e manutenção, tá? Em cada fase eu vou considerar que eu vou inserir um número de erros novos, ok? E aí eu peguei lá naquele gráfico do Ben o custo de consertar em cada fase, tá? E aí, desses erros novos, tá? São meus erros totais, eu vou ter os erros que eu vou corrigir pela minha taxa aqui de correção de erros, tá? Vou botar zero em cada um agora, ó, não estou corrigindo erro nenhum, estou deixando todos os erros para serem corrigidos na manutenção, tá? Então eu tenho aqui, né, os meus erros totais de análise, né? E eles vão passar 100. Esses 100 que vão passar em análise vão virar, né, 5 erros de projeto. Eu botei um fator de multiplicação aqui, tá? E cada erro de projeto que passar vai virar 10 erros de codificação. Ok? Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui, tem alguma coisa errada. Vamos ver aqui, eu tenho 100 erros de análise, né? Então, 100, não corrigi nenhum. Eles viram 455 erros de projeto, então. Porque para cada erro de análise eu coloco 5. Não, está errado aqui. Devia ser, então, 100, devia ser 500 aqui. Tem alguma coisa. Não, está aqui. Isso aqui é o custo consertado, desculpa, aqui é o custo, né? Vou botar aqui um dinheirinho para ficar na minha cabeça que é o custo. Esse custo é em dólar, então, bom. Botar número, moeda, mais moedas. Dólar americano, aplicar, né? E aqui também é custo dólar americano. Número, moedas, dólar americano. Perfeito. Né? Então aqui eu tenho os 100 viraram 500, tá? E somaram 100 que eu criei agora de projeto do nada, né? Então ficaram 600 erros, tá? Agora aqui eu tenho um erro de codificação, vou também colocar 100, que eu criei do nada, né? Só que eu vou multiplicar
os 600 por 10, né? Que na codificação eu faço muita código, né? Então virou 600 erros, né? Viraram 6.000 erros, né? Erro total 6.100. Olha o impacto, né? Eu estou gerando só 100 erros na codificação, mas os erros que eu fiz porque o projeto está errado, né? Viraram 100.100, ok. Aí eu não vou identificar nenhum no teste, ok? Uma besteira, né? Claro que isso não acontece. Então eu vou botar aqui que eu tirei 10% dos erros no teste. Tá? Então eu tirei 610 erros. O custo de correção está errado aqui, peraí. Esse custo de correção está errado aqui, ok. Erros corrigidos, vezes. Que está com a tabela errada, tá bom. Então isso aqui é erros corrigidos vezes o custo de consertar. Então, ó, o meu software ficou bem caro, né? Porque eu não consertei nenhum. Se eu botar zero aqui, né? Eu vou gastar 129 milhões consertando os 9.000 erros que eu gerei. Então, obviamente que a gente não quer fazer isso. Né? Uma das coisas que a gente faz é testar. Então, vamos dizer que no teste eu consigo. Meu teste é muito bom, muito bom. Eu consigo tirar 90% dos bugs. Ó, já diminuiu a metade o meu custo, porque no teste é a metade. Agora, olha o erro que a gente está fazendo aqui. Qual é o erro? A gente está fazendo o erro de só achar erro no testar. Ok? Então, isso é um erro grande, porque ainda é muito caro testar. Então, eu vou fazer o seguinte: por exemplo, eu vou fazer uma revisão da análise, do resultado da análise com o meu cliente, e vou achar 50% dos erros. Já reduzi bem o meu custo, né? Eu vou agora fazer uma revisão do meu projeto e achar 50% dos erros. Já reduziu o erro por 10. Né? Eu vou agora melhorar o meu nível de programação dos meus programadores e vou botar aqui 50% dos erros. Aí só em erro, meu projeto saiu de 120 milhões para 2 milhões, para 8 milhões. Né? Vamos voltar aqui para a gente ver, né, o resultado, né? Vou botar zero aqui, né? A gente tinha 129 milhões, aí eu botei aqui 90, botei aqui 50, 50, 50. Claro que o nosso objetivo sempre, né, é aumentar muito isso, então eu vou passar aqui para 90%. E aí eu caio bastante. Né? Mas vê como é importante a gente evitar esses erros, principalmente, né, os erros de projeto aqui, porque é uma multiplicação muito grande, então eu vou também fazer aqui, levar para 90%. Então é bastante importante. Se eu chegar aqui em 99%, né, e aqui em 99%, e aqui em 99%, e aqui em 99%, o meu erro vai caindo drasticamente. Tá? Na verdade, aqui não sobrou nenhum erro para eu multiplicar aqui. Zero em tudo e voltar aqui ao meu 129 milhões. Deu para vocês sacar aqui o impacto? Né? Esse estudo, tá? Obrigado, Jorge, né? Que você tem agora aqui, até aqui, acho que o Marco já deve ter feito coisa parecida. Agora eu vou mostrar para vocês, né, um software que eu, que eu usei. Esse software chama Machinations, tá? Essa é uma versão em Flash que eu tenho. Hoje em dia ele é um software que você pode usar na rede. Né? Vou até pegar ele aqui para vocês verem. Eu tenho uma licença. Né? Aqui, ó, machinations.io. Né?
Mas como eu já criei esse modelo aqui no velho, não é tão fácil nem sempre o novo ler. Então eu testei só aqui. Então eu vou abrir aqui o meu modelo. E eu tenho um modelo, ó, do desenvolvimento de software, do processo de desenvolvimento de software. Eu vou mostrar um pedaço importante para vocês entenderem como funciona. Então aqui é uma fase. Ó. Uma fase funciona como? Ó? Eu tenho os bugs anteriores. Tá? Esses bugs anteriores, alguns passam direto para correção, tá? E outros são amplificados. Aqui a gente tem uma taxa de amplificação que é dobrado sempre. Tá? Então eu vou botar as mesmas taxas lá da minha planilha. Cadê minha planilha? Então, por exemplo, aqui a gente botou 5 aqui. Aqui a gente botou. Aqui a gente botou 1. Ok. Aqui a gente botou 5. Na codificação, acho que a amarelinha é a codificação, não é? Isso. Na amarelinha a gente vai botar 10. No teste a gente vai botar, não vai ter multiplicação. E na manutenção vai ser 1,5. Quando se mantém, você gera novos bugs. Tá? Então aqui eu tenho, né, alguns vão passar, outros vão ser amplificados, meu bugs total vão ficar aqui, né? E aí eu vou ter um processo de qualidade que aqui está filtrando 50%. Está deixando passar, na verdade. Aqui é quando deixa passar 50%. Tá? Então isso vai se repetir nos lugares, está tudo 50%. Ok? E aqui eu vou usar, vou ver quanto chega aqui. Tá? Aqui eu tenho que deixar passar todo mundo. Então eu vou botar aqui 100%. E aí, o que é legal nesse software? Deixa eu tirar o zoom. Né? Olha só, eu vou rodar ele aqui, né? Ele está rodando, então eu vou gerar 100 bugs aqui. Ó, os bugs estão espalhando, né? E aqui eu estou contando quantos bugs foram feitos aqui nos requisitos. Então, esse software é um software que a gente chama de simulação discreta, tá? Que eu sei usar. Né? Existem outros softwares de simulação discreta. Eu vou. Não, não é esse aqui não. Mas a gente está vendo aqui, ó, os bugs estão chegando nas fases, né? E agora o primeiro bug que vai chegar aqui na manutenção. E eu vou deixar passar todos. Ok? Bom, então já deu para ver, acho, como funciona, né? Claro que você não precisa ficar esperando, né? A ferramenta usa esse modo aqui para você ver as coisas funcionando, né? Acertar o seu modelo, tá?
Quando você quer rodar de verdade, você vai aqui, né, e roda um kick run. Então já até já acabou. Ah, não, eu tenho que ligar, eu vou ligar, ó. Rapidão, né? Chegaram 140 bugs aqui para manutenção, passando esse esquema. E aí você pode, né? Isso aqui é uma maneira de modelar o processo. Existem outras ferramentas de modelar processo, né? Vou mostrar uma aqui que eu não sei usar. Ah, tem o Visage, né? Então, o Visage eu mais ou menos sei usar, mas você modela o seu processo no Visage e depois você pode simular. Então, mas esse aqui, isso aqui eu fiz uma vez e nunca tive paciência de fazer de novo, né? Que dá um trabalho desgraçado. Ok, vamos voltar ao tópico principal da aula aqui. Deixa o Visage entrar. Vai pedir minha senha que eu não sei qual é. Então, nós temos aqui várias ferramentas, né, que você pode usar. A gente mais tarde no curso vai falar de análise de Pareto. Tá? E eu acho que o Marcos podia talvez mostrar uma control chart ou um run chart. Você tem isso aí, Marcos, à disposição? Eu separei para a gente dar uma olhada. Desculpa que eu estava um pouquinho longe do microfone. Uhum. Algumas ferramentas para comparar o DMAIC, né, no caso, ferramentas de aplicação dos passos do DMAIC. Poderia compartilhar com vocês aqui ou enviar o link aqui da imagem, que eu Vamos acho fazer ela bastante. Tá, vamos fazer o seguinte então. Eu acabo a aula e você mostra. Tudo bem, tá Tá ótimo. bom? Beleza. E aí existem métricas de software, né? Por exemplo, a gente pode ir lá e medir, né, várias características do software, se ele é feito estruturado, como a complexidade ciclomática, né? Que é o número de ciclos que você tem dentro do software, é uma fórmula simplesinha a partir dos laços, né, e dos ifs, né? Eu posso medir o tamanho do código. A gente fala, um código de qualidade não tem funções maiores de 50 linhas, né? Porque isso complica você ver, né? Fan-in e fan-out, né? O número de vezes que a função é chamada, a função, né? O número de funções que uma função chama. Então, essas características de qualidade vão medir a qualidade do código de alguma maneira, né? E no código orientado a objeto, né, a gente tem outras medidas, né? Aqui deve ter um errinho aqui, vou marcar, deve ser resposta. Né? E duas medidas comuns que a gente fala muito, né? São, deixa eu chegar lá, né? São, opa, são aqui o conceito de acoplamento. Então, isso aqui são duas medidas bastante comuns, né? Então, se você tem se você tem dois pedaços de código, né? Uma função aqui, uma função 2. Você pode ver, né, como essas funções elas são coesas, ou seja, basicamente elas são dedicadas a fazer só uma coisa, então ela é coesa. E quanto ela tem de acoplamento, né? O acoplamento é quanto basicamente acoplamento, né? Quanto ela é frágil em relação a mudanças no programa. Por exemplo, se ela tem uma variável global, né? Ela é frágil, porque se mudar a variável global, vai mudar o comportamento dela, né? E aí tem aquela linguagem funcional, por exemplo, a gente acha, né, que tem uma melhoria, porque todas as funções são totalmente fechadas, né? Não podem mudar nada no global, né? Então, a linguagem puramente funcional, as funções têm acoplamento baixo, né? Aí, quando você já vai para linguagens que tem variável global, que compartilham memória, tal, o acoplamento aumenta. Então, essas, por exemplo, duas funções que você pode medir, né? Duas. Você tem que ter alta coesão, uma função, e baixo
acoplamento. E isso aí você tem uma tabelinha que diz, né, o que que é alta coesão, o que que é baixa acoplamento. Eu vou botar nas transparências mais tarde essa tabela para vocês. Ok. Tem métricas super famosas de confiabilidade das coisas executando, né? Então, muito famoso é o tempo médio entre falhas, né? Qualquer reclamação que você tem, qualquer erro, né? Aí você tem o tempo médio para falhar e o tempo médio para reparar, né? E o MTBF é o tempo médio entre falhas e o tempo médio para falar. Por quê? Porque você tem uma falha, aí você repara. Opa, ficou tudo torto aqui. Tempo de reparo. E aí você tem o tempo para falhar de novo. Né? Então, esse aqui é o. Aí disso aqui você vai ter de vários acontecimentos desse tipo, né? Uma falha, reparo, tempo para falhar de novo. Vou botar aqui assim. Falha, reparo, falha, reparo, falha, reparo, falha. Então, isso aqui é um tempo parado, vamos dizer assim, né? Isso funciona bem para equipamento, né? Para software, às vezes não, porque não, você falha, mas não para, né? E esse aqui é o tempo funcionando. Então, né, disponibilidade, né, é isso aqui sobre isso aqui mais isso aqui. Ok. E o MTBF é uma medida muito comum para equipamento, mas você pode medir também para software. Né? E aí tem uma visão famosa de qualidade que, na verdade, eu tenho até evitado falar em alguns cursos, né, que é a visão de Kahn. Essa aula está ficando muito longa. Né? Mas vamos ver rapidamente. Né? Então, a ideia é que o usuário vê a qualidade na forma quando os requisitos são atendidos, certo? Então, ele tem os requisitos que satisfazem ele, né? Então, ele vai ficar feliz de encontrar, né? Ele tem os requisitos que dissatisfazem ele, ou seja, ele fica infeliz em encontrar, mas não fica feliz em encontrar. Né? Então, o preço de um prato, por exemplo, ele está acostumado, o restaurante é mais barato que o outro, tal. A limpeza do restaurante é obrigatória, assim, ele só vai comentar se tiver ruim, né? E os encantadores ou atrativos, em inglês é delighters, não sei se o Marcos tem uma tradução mais comum aí na engenharia de produção. A gente chama de atrativos mesmo. Atrativos, deixa eu marcar aqui, né? Que são, na verdade, a ausência deles não traz insatisfação, mas são geralmente uma surpresa, né? Okay. E a questão é que ele vai ficando acostumado com os atrativos, né? Os atrativos vão se tornando satisfatórios, unidimensionais, que se fala em português, não sei também se o Marcos tem outra tradução, né? Não, Que vão também é essa mesmo. Desculpa. é isso mesmo, pode interromper, que vão se tornando obrigatórios. Então, ao longo do tempo, né, depois de 30 anos de estrogonofe, inventaram estrogonofe no restaurante, né, inventaram o filé Oswaldo Aranha. E, aquele restaurante maravilhoso, tem filé Oswaldo Aranha. Depois você espera, depois se não tiver Oswaldo Aranha, você não vai lá, né? E aí tem outras categorias adicionais, são os indiferentes, os reversos, né? E os questionáveis, que são que os clientes sabem bem, né? E aí essa figurinha super famosa que eu já, né, falei até para o Marcos que foi usar a figura, eu falei, Marcos, a gente não pode usar essa figura porque ela tem copyright, né? E aí já estou usando a figura de um cara que usou a figura, né? E eu nem botei a citação de onde eu tirei. Mas é isso, né? Então você
está aqui analisando um lápis, né? Então você pergunta: é importante o lápis ser fácil de apontar? Eu gosto, deve ser, sou neutro, posso suportar, não gosto. E se o lápis for difícil de apontar? Ah, gosto, deve ser, sou neutro, não gosto. Isso vai levar a gente, né, a posicionar numa dessas áreas aqui, né, os dimensões são proporcionais aqui, né, a ausência e a presença, né, e vai construir, na verdade, eu não tenho esse diagrama aqui. E a partir disso aqui, a gente constrói uma tabela dizendo cada atributo de qualidade, né, como ele se posiciona, e principalmente um desses três itens aqui. Acho que no texto tem alguma coisa, no livro lá tem alguma coisa melhor, mas eu queria chamar a atenção desta maneira de analisar a qualidade. Tá? Essa maneira é importante porque a gente para de fazer só essa pergunta. Qual a sua opinião se o lápis foi fácil de apontar? Essa pergunta todo mundo faz. Você quer isso? Tá? E aí o Cano traz a outra pergunta, se não tiver isso, como é que você se sente? Que é a questão disfuncional. Aqui é a questão funcional, aqui é a questão funcional. Isso, Alan. Então, lembra Eu falei disso, né, já uma vez, né? Mas lembrando aqui do Moscou. Moscou. O Moscou aqui, se eu tenho gosto e não gosto, né, certamente ele vai estar lá, né? Nosso requisito de qualidade, ele vai estar provavelmente dentro dos musts, né, porque você precisa realmente dele. Se você não gosta de se tiver e gosta se não tiver, né, ele vai estar dentro do wants. Né? E aqui os outros dois, né, a gente, por exemplo, pode colocar aqui, né, esse carinha aqui, né, com deve ser, né, e, 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 e sou neutro, por exemplo, aqui, né, vamos ficar aqui perto do should ou do could. A gente tem que analisar isso um pouquinho melhor, caso a caso, né? Ok. Então a gente tem que concluir o seguinte: bom, a gente só tem qualidade se a gente busca ativamente pela qualidade. O objetivo é melhorar continuamente. E existem várias formas de medir a qualidade, tá? E agora a gente vai ver aí as ferramentinhas, não vou falar inhas não, que parece depreciativo, né? Mas as ferramentas que o Marcos trouxe para mostrar para a gente. Tá? Então agora o Marcos pode pegar a apresentação para ele. Eu tô pelo celular, será que eu consigo fazer isso? Deixa eu... Não sei, você não mandou para mim? Eu posso mandar um link, talvez se eu possa abrir aí. Pode Isso, ser por melhor, né? favor. Acho que pode. Deixa eu ver. Vou mandar O pelo chat. Matheus fez uma pergunta. Aquele gráfico representa o quê? Desculpe, Matheus, eu não vi a pergunta a tempo. Provavelmente você está falando do gráfico de Cano, né? Não, não é o gráfico de Cano. Na simulação? Do simulador? Ok, vamos ver se eu acho o simulador aqui. Esse gráfico aqui está contando os erros em cada. Deixa eu resetar aqui, né? Eu vou fazer um kick run aqui. Tá? Ele está contando os erros em cada sessão, em cada partinha aqui. Só que ele não ficou muito bom, não. Espera aí que eu vou apagar todos os gráficos aqui. Isso. Agora eu vou fazer um run. E você vai ver ele funcionando. Não está aparecendo, tá dando um erro vou parar aqui. Eu tenho que mexer na escala X, vou botar aqui 100. Não, na escala Y, na verdade. Vou botar 10, vou botar 50. Aí vocês vão ver.
Aí tá vendo? Ó, vai tá contando aqui os itens que vão chegando lá. O verdinho está sumindo, agora vai aparecer o azul. Ele está contando isso aqui. Professor, o senhor não está apresentando. Ah, desculpe, claro. Eu estou gravando essa besteira. Vou parar a gravação aqui. Eu achei que o erro que você estava falando que estava dando era por conta da tela